Boa tarde, pessoal. Aqui é o Gianluca, né, fazendo mais uma aulinha de Dart. Hoje eu vou fazer sem a câmera, peço desculpas aí, mas é que pra mim fica complicado arrumar aqui hoje, na situação que eu tô, mas vamos fazer aqui a videoaula então rapidão. Aqui mostrando pra vocês aqui mais um pouco, agora finalmente introduzindo o Flutter, né, de fato. Até agora a gente estava trabalhando Dart, né? Vimos aí toda a fundamentação que a gente precisava do Dart para conseguir iniciar aqui no Flutter. E agora estamos show de bola aqui no Flutter. Então é isso aí, galera. Vamos dar-lhe pau aqui no Flutter agora. Bom, aqui tem um pouquinho sobre o que baixar pro Flutter, tá? Realmente o principal que a gente precisa baixar pro Flutter não precisa nem ser de fato dessa forma. Dá pra gente fazer o seguinte: baixa o Android Studio, deixa eu mostrar aqui, né? Rapidinho. É só pesquisar na internet aqui Android Studio. Daí vem aqui, abre o site e fazer download. É isso. Daí, lá no Visual Studio Code, aqui eu já tenho um projeto em Flutter aberto aqui, que era um que eu tava mexendo em umas paradinhas. Mas aqui no Visual Studio Code, vocês vão abrir alguma pasta de vocês. Eu vou abrir essa aqui que eu já tenho meus projetos em Flutter. Daí, vocês, qualquer pasta pode ser. É só dar um Ctrl Shift P e Flutter New Project. Quando vocês fizerem isso, vai. Ah, detalhe: baixa a SDK do Flutter, tá? Tem que ter instalado essa aqui. E baixem essa extensão também Away from Flutter Snippets, que aqui tem algumas outras funções que a SDK do Flutter não aborda, que é legal vocês terem baixado também, tá? Peço já é uma dicasinha aí que vai ter mais algumas funcionalidadezinhas. Mas daí vocês abrem aqui, dá Ctrl Shift P, dá um Flutter New Project, né, como eu mostrei. E aí aqui não vai estar aparecendo assim dessa forma, vai aparecer que vocês não têm SDK baixada e tal, daí vai aparecer Download SDK. Clique em Download SDK, e daí espera baixar, vai demorar um tempinho. Baixado, é só vocês clicarem então em. Vai aparecer para adicionar as variáveis no path, né? Daí vocês cliquem para adicionar. E então vocês podem escolher aqui a opção Application que vocês vão criar um projeto. Posso até criar um aqui do zero aqui só para mostrar para vocês. Application. Vou escolher esse folder aqui mesmo e vou botar o nome teste. Daí aqui ele vai dar dando um create para application. Então vocês vão ter aqui a instalação básica do Flutter. Daí, outro passo que vocês vão ter que fazer, caso vocês não tenham um PC muito potente para baixar uma máquina virtual aí de baixar basicamente um emulador de celular, né? Recomendo daí vocês ativarem a opção de desenvolvedor no celular. Para isso é bom, vocês pesquisam na internet certinho, porque cada celular às vezes pode ter um jeitinho diferente, mas no geral é meio parecido. Vocês vão ter que clicar 7 vezes em algum código ali que vai ter lá no sobre o celular. Daí, clicando essas 7 vezes, vai aparecer. Quer ativar a opção de desenvolvedor? Quero. Mas pesquisa o teu celular, modelo e pesquisa como ativar as opções de desenvolvedor. Daí, lá nas opções, vocês têm que ativar a opção de depuração por USB. Daí, vocês só tem que conectar o celular no USB no PC e conectar, então fazer essa conexão. Caso por algum motivo não apareça aqui no device a opção do teu celular, agora eu não estou com o meu conectado, né? Mas caso não apareça, pesquisem por driver USB da marca do celular de vocês. O meu uma vez teve um problema sobre isso, eu tive que baixar um driver USB específico da Samsung, que é o meu celular, para conseguir fazer funcionar, mas não foi todas as vezes que eu fiz esse processo, tá? Então vai depender. Caso não apareça, pesquisem para baixar esse driver. Se não, tem os emuladores, né? No Android Studio, vocês vão abrir o Android Studio. Tem os emuladores que já vêm por padrão, mas caso vocês queiram baixar algum específico, tem esse More Actions. Daí aqui vai em Virtual Device Manager. Daí aqui vocês podem adicionar um novo emulador. No meu caso, aqui você escolhe qual que é o modelo de celular. Pode ser qualquer um, tá, gente? Qualquer um mesmo. Eu peguei esse 6A porque eu achei o modelo legalzinho. Ele é grandinho, é legal. E aqui vocês escolhem qual daí vai ser a versão aqui, né? O sistema operacional, né, Android que vocês vão usar. Eu usei o 13,
mas pode usar o 14, pode usar uma mais antiga, pode usar o que já vem. No geral isso não muda muito, tá? Aí vai de cada um, tá? Eu uso o 13 e eu uso o 6A. Se vocês quiserem tentar usar o Android 13 e usar o Pixel 6A para ser igual ao meu, podem tentar, mas assim, é pesado esses emuladores, tá? Então, às vezes, pega um menorzinho aqui, pega um Android mais antiguinho, assim, só para mexer no código, porque ele é meio pesadinho, tá? Mas não pegue, não adianta pegar uma versão, acho que muito antiga, que eu não sei se dá realmente boa. E priorizem sempre pegar uma versão que tem aqui a Play Store, tá? É bom para pro futuro aí, talvez precisar. É bom a versão que vocês estão usando de emulador ter a Play Store aqui. Mas enfim, feito isso, eu não vou fazer todo o processo de instalação aqui, né? Mas vocês vão ter que baixar aqui, caso vocês não tenham baixado, que nem tem os outros aqui. Dá um next, daí se dá um nome para ela e o resto deixa a configuração padrão, tá? Daí só dá um finish que ele vai daí adicionar. No meu caso já tem um aqui, né? Eu não vou fazer de novo. Mas aqui é só eu dei para testar se tá tudo certinho o Flutter funcionando, eu recomendo vocês abrir o emulador, né? Vou pular isso. Se abrir rapidinho, eu nem pulo no vídeo. Com o emulador aqui baixado, como vocês podem ver, né? Agora eu tô com o emulador aqui funcionando, dá para mexer nele assim, né? Eu não vou ficar mexendo muito nele. Daí agora vocês podem dar um run aqui, dar um F5 mesmo, ou clicar, né, aqui para dar um run. Ele vai abrindo no emulador aqui. Bom, aqui agora tá abrindo aqui o aplicativo, né, para mostrar para vocês. Tá abrindo aqui. Daí, opa, deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o aplicativo, essa é a aplicação padrão que vem aqui, né? Que o Flutter já baixa com ele. Daí tem algumas opções, tem o Hot Reload, o Hot Restart, Stop, né? Entre outras aí. Quando vocês podem mexer no Flutter, vocês podem ir programando aqui que ele vai adicionando coisas aqui em tempo de execução, tá? Que nem eu vou até demonstrar aqui. Aqui onde tá Flutter Homepage, eu vou botar aqui um Olá Flutter, por exemplo. Ele dá um hot restart. Agora aqui tá o Olá Flutter, ó. Até botei o L mais sem querer aqui. Ele atualiza em tempo de execução sempre que tu salva, ele vai atualizando aqui, tá? Então eu não recomendo vocês fechar o emulador e nem fechar a aplicação quando vocês estiverem mexendo nela, porque vai ter todo o processo de carregar de novo o emulador e tal, que é um pouquinho demoradinho, né? Mesmo tendo um PCzinho bom, tem uma lerdezinha ali. Então eu recomendo vocês, a maioria das coisas, vocês sempre fazem assim. Quando vocês fizerem mexerem em coisas muito grandes do projeto, em vez de dar o Hot Restart, que é só o Ctrl S, dá o Hot Reload, que é Ctrl Shift F5 daí. Ou clicar aqui nesse íconezinho do Restart aqui. Daí no Restart aqui, ele vai restartar um pouquinho mais, mas não é o mesmo processo demorado de tu dar um stop e dar um F5 de novo, tá? Ele não demora tanto quanto, mas é um processo um pouquinho maior porque ele tá daí recarregando tudo mesmo, né? Mas enfim, essa aqui é a aplicaçãozinha básica, vocês podem testar aqui nesse Float Action Button aqui, dá uma clicadinha nele aqui só para ver a funcionalidade, né? Vocês podem dar uma olhadinha. Aqui tem alguns widgets comuns, tem o Scaffold, que é um widget base aí que a gente vai usar bastante. Daí tem aqui o App Bar, que é essa partezinha aqui de cima. Vocês podem ir olhando aqui já alguns widgets que a gente vai utilizar aqui no futuro, tá? E o Float Action Button, que é o que eu tava falando, é esse aqui, né? Que ele vai incrementando aqui certinho o... as paradinhas aqui para vocês. Então, essa aqui é a aplicação básica, né? Mas aqui no meu caso, eu vou eu vou pegar e eu vou remover essa aplicação básica aqui, tá? A gente vai começar aqui um negocinho do zero daí. Eu vou remover só para vocês verem, ó. Projeto mais cruzinho. Remover isso aqui de baixo tudo. Era para ter tudo pro espaço. E aqui eu vou remover isso aqui também, tá? Vou botar agora, eu vou botar só um container só para ele não ficar, né, nos irritando aqui. Tira esse const, bota só um container. Dá um restart, e agora tá tudo preto aqui, né? Porque não tem nada. Só um container vazio, né? Seria uma definição, mas enfim.
Só para mostrar daí que para vocês pode remover os comentários, né, para limpar mais o código, os comentários padrões que vem. Mas assim, o básico da estrutura é essa aqui, né? Mas enfim, eu vou dar agora a introduzida, mas só para vocês testarem os códigos que eu vou mostrar nos slides, recomendo tirar tudo e deixar assim, tá? Agora vamos pros slides aqui daí. Bom, continuando aqui, né? Vocês podem instalar o Git também, que é no. Só precisar Git na internet vocês conseguem baixar, mas ele é pra gente colocar pra vocês salvarem seu código no GitHub, que é legal salvar no GitHub, tá? Pra manter o controle aí da aplicação, das versões do projeto e tal, é bem legal. Mas o básico que vocês precisam é aquilo ali que eu mostrei, tipo, o básico do básico pra rodar. Daí, aqui falando um pouquinho do Flutter. O Flutter, né, é uma ferramenta da Google que permite construir aplicações nativas cross-platform, iOS e Android, né, que o Flutter ele compila para as duas. Então, o mesmo código serve o básico para as duas, né? Porém, tem algumas ressalvas aí. E usando um único código-fonte e linguagem de programação. Daí, nativas. Diferente do Ionic, Xamarin, etc., o Flutter permite aplicações nativas. Isso remete aos processos de desenvolver uma aplicação. E ele tem um único código-fonte, né, o Dart, para ambas as plataformas. Às vezes pode ter partes separadas para cada uma, mas é algo muito específico, né? Como eu disse, tem algumas ressalvinhas que nem tudo funciona super bem ali, que tem os conjuntos ali dos widgets de cada plataforma e tal, que de preferência, se for fazer algo focado para Android, você vai usar o conjunto ali do Material, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E se for usar para iOS, né, tem o Cupertino, que é o design já mais padronizado e feito para funcionar melhor no iOS, né? Então, tem essas ressalvas. Aqui a gente vai focar no Material Design aqui. Vamos focar, né, no conjunto aí do Material, que é o padrão mais da Google mesmo. Enquanto o Cupertino, né, é o padrão mais do iOS. Mas depois eu vou focar um pouquinho mais nisso. Flutter é composto pelo SDK e o framework barra widget library, né? Porque o Flutter, né, tem essa SDK para ele funcionar, né, no teu computador. Com a SDK baixada, tu não precisa necessariamente executar ali pelo Visual Studio Code, mas dá para executar no restante do PC, né, se tu adicionou certinho as variáveis de ambiente. Só abrindo o terminal já o certo é funcionar o Flutter, né? Mas se tiver, como eu disse, as variáveis de ambiente bem definidas no teu computador. Onde o SDK é a ferramenta para compilar o código Dart para o código nativo e isso possibilita desenvolver com mais facilidade. E já o framework são os componentes de UI reutilizáveis, chamados de widgets, também funções utilitárias e outros pacotes, né? No geral, bem dizer, tudo no Flutter aí vai ser widgets, tá? Então, a gente vai utilizar dessas funções, né? São, bem dizer, né, classes já prontas ali, com funcionalidades diversas, né? Tem desde pura estética, como animações, estruturação, tudo. O widgets é para tudo, assim. Realmente o Flutter facilita bastante nessa parte aí de criar o aplicativo com os widgets, tá? É bem, bem bom. E utilizar o Dart, e ele utiliza o Dart, que é uma linguagem da Google mesmo, né? Na real, o Dart ele deu uma renascida com o Flutter, né? Porque o Dart não era tava uma linguagem que não estava sendo tão utilizada, até vinha o Flutter aí que estourou, né? Já que o Google que fez o Flutter, né, eles aproveitaram uma linguagem que eles já tinham, né? Como eu já expliquei sobre o Dart antes, né? Mas vocês sabem a história de que a ideia inicial era ser para substituir o JavaScript, tudo errado, e vieram aí para ser essa linguagem mais focada, né, na web e agora principalmente mobile. É uma linguagem focada no front-end, né? O Dart, que tem uma orientação a objetos com tipagem forte e a sintaxe é uma mistura de Java, JavaScript, C Sharp, etc. Né? Vocês que já programaram em Java aí do IF de Birama já perceberam que tem uma sintaxe parecida, claro. Né? Tem funcionalidades diferentes, mas a sintaxe em si é parecida com Java. Aqui tem uma imagenzinha ilustrativa aqui, o Flutter versus o Dart, né, mostrando a diferença. Né? O Dart é a linguagem de programação, daí o Flutter engloba o SDK, que é o conjunto de ferramentas, o framework, né, que é o conjunto de recursos, e o framework vai utilizar da linguagem. Né? Framework em Dart provendo funções utilitárias e elementos de UI, que são os widgets. E a interface é construída em código, né, tem uma árvore ali de widgets, que existem ferramentas, né, mais low code
como vamos pegar o exemplo aí, o WordPress, que dá para tu estruturar uma página web sem precisar ficar mexendo muito em código, né? Enquanto isso dá, o Flutter ele é bem código mesmo, assim. Tipo, tu vai estruturando pelo código e tu vai vendo na aplicação pela VM, por exemplo, ou pelo teu próprio celular que dá para tu usar para compilar o projeto. Mas existem outras opções no mercado, né? Por exemplo, não necessariamente focado em web, né? Mas WordPress que é para não focado em mobile, quer dizer, mas WordPress aí que é bem web, é mais low code, né? Enquanto o Flutter é bem código. E suporta diferenças entre plataformas, né? Como eu disse, funciona em Android e iOS, né? Que são as principais, a vasta gama de celulares usam alguma dessas duas. E é uma única base de código. Aqui no Flutter, né, como eu disse, tudo é widget. E até a tela inteira, né, que tá falando, é um widget já por si só. Então no Flutter, assim, tudo mesmo é widget, tá? Tudo vai ser estruturado por widgets, a tela inteira é um widget, tem widgets dentro de widgets e assim vai indo, tá? É widget dentro de widget. O i da app é uma árvore de widgets, né? Aqui tá mostrando um pouquinho como é que é. Tem a MyApp, né, a minha aplicação. Daí vai ter aqui, dentro dessa árvore, um widget aqui que vai ter o Job Admin, vai ter o Open Jobs, Create Job, Job Form, ADD Imagem, ADD Map, Job Search, daí tem toda essa estruturação aqui de widgets em árvores, né? Que tem a aplicação principal que vai puxando essa ramificação, que vai ter outras ramificações até chegar aqui nas folhas da árvore aqui, né? Chegar nessa base. A interface de usuário é construída em código, né? Não possui drag e drop e sem editor visual, né? Como eu disse, é código puro mesmo. Não é que nem, por exemplo, o WordPress da vida, que tem lá um editorzinho visual que tu pode usar e tal, os teminhas lá, tudo certinho. Aqui é códigozão, mas é bem facinho de usar até. Uma única base de código, códigos de necessidade são traduzidos para Kotlin ou Swift, né? Aqui tem até um exemplo mostrando as diferenças, né? Ele pega qual que é a plataforma, daí se for iOS ele faz um Cupertino Button, e se for Material usa um Raised Button. Essa imagem na real tá desatualizada, tá? Não existe mais o Raised Button. O Cupertino Button eu não tenho 100% de certeza, tá? Mas eu uso baseado no Material Design, não existe mais Raised Button, agora é Elevated Button, mas em outros slides eu atualizei essas referências, mas aqui na imagem eu acabei não atualizando porque a imagem é mais difícil. Mas no geral, mostrando aqui um exemplo, né, que ele pega a plataforma, se for iOS, né, lembra dos operadores ternários que eu mostrei? Então aqui ele verifica se for iOS, se sim, né, Cupertino Button. Se não, Raised Button, no caso Elevated Button, né, que é o atualizado aí. Daí ele pega o design do Material. E agora, né, acabou aqui essa introdução, aqui tá as referências, mas nós já vamos embarcar em outra aqui já. Diretão. Às vezes eu vou ser um pouquinho rápido, porque é bastante slides, tá? Mas vocês podem ir parando, ir parando aí a videoaula, pega o código, tá? Esses slides eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu vou ver para disponibilizar para vocês, porque os que estão no Classroom estão desatualizados, tá? Esses aqui eu dei uma atualizada por cima para a versão mais atual do Flutter, porque nos slides antigos era uma versão mais antiga, e eu dei uma atualizadinha aqui por cima dos slides do professor Christian, né? Daí eu mando para vocês lá no grupo, para vocês terem esses slides atualizados aí com vocês, tá? Importante, né? Para casos que irá testar a aplicação diretamente no aparelho, né? É como eu já expliquei, depuração por USB, né? Como eu expliquei lá no começo da videoaula, né? Caso vocês queiram testar pelo celular de vocês, né? Tem que ativar o modo desenvolvedor, pesquisa certinho na internet como funciona para o seu dispositivo. E aí no modo de desenvolvedor, lá nas opções, ativa a depuração de USB. Aqui tem um primeiro código aqui em Flutter que vocês podem estar implementando. Opa. Que é esse aqui, que é só para mostrar essa telinha aqui, tá? Você pode implementar exatamente esse código aqui. Opa, coisa errada aqui, mostrei. Aqui, ó, deixa eu até vir aqui. Eu vou até copiar esse código inteiro aqui. A ideia é que vocês vão poder copiar também e tacar no de vocês, tá? Eu vou mandar um PDFzão pra vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui no emulador, ó. Tá que nem aqui no slide, né? O padrão, tá, do AppBar, ele é meio branco hoje em dia, né? Antigamente ele era azul. E para deixar o mais visível aqui o AppBar, eu mudei a cor dele para azul aqui
por esse widget, né? Mostrando um pouquinho dessa aplicação, né? O que que nós temos aqui? Nós temos a classe MyApp, pode ter qualquer nome isso aqui, tá? MyApp é só porque já é o nome padrão aí. Aqui no main ele vai rodar isso aqui, né? No teu celular ou, ou no teu emulador. Daí aqui ele é um stateless widget, que eu vou explicar melhor o que são o stateless e stateful widget, né? Mas o stateless widget é um widget que ele não tem que ficar atualizando o formato dele, é um widget mais estático, né? Ele não tem que ficar se atualizando conforme você mexe em algumas coisas, né? Então a base, essa tela básica, ela não atualiza conforme alguma interação do usuário. Ela fica estática, paradinha aqui desse jeito aqui. E a gente vai usar bastante stateless e stateful widget, né? Por exemplo, aquele botão lá da outra aplicação base do Flutter que quando tu clicava adicionava mais um, isso ali usava stateful widget, porque ele atualiza conforme vai clicando no botão. Mas isso a gente vai entender melhor mais para frente, que eu vou explicar certinho stateless e stateful widget. Mas nessa aula não é tão importante vocês entenderem 100% como isso funciona. Daqui tem a buildzinha aqui, que ele vai pegar o contexto da tua aplicação aqui. E esse Material App, né, é o grande widget com os recursos principais aí do Material Design. Aqui ele está importando a biblioteca do Material Design. E aqui dentro é que vai ter tudo. Aqui tem um títulozinho, Flutter Demo, que é um título padrão. Tem o Team Data aqui. Tem algumas informações padronizadas que ele já coloca. E em tese, tudo que está verdinho aqui é um widget, tá? E aqui tem vários widgets que mais para frente no slide eu vou explicando certinho, né? Mas mostrando aqui visualmente, o Scaffold Widget é um widget grande que vai abordar a estrutura principal aqui da nossa tela. E dentro dele tem o App Bar, que é essa partezinha azul. Tem esse texto Olá Flutter dentro desse App Bar. E aqui nós temos aqui ele é um widget de texto, né? O App Bar é esse widget aqui que tem esse negócio, que é essa parte de cima, né? O header, podemos falar assim, do nossa aplicação. Tem um widget de texto que vai ter o Olá Flutter. E tem o estilo para esse texto, né? Que eu quis mudar o estilo do texto. Eu quis botar a cor da fonte azul, que o padrão é preto. E eu quis deixar ele em negrito, né? Botar em bold, né? Para ficar mais destacado. Aqui tem o background color dessa app bar, eu deixei azul, tá? Para ficar mais visível aqui o app bar para vocês. Mas o padrão dele é mais esbranquiçado. E aqui, os atributos aqui do scaffold tem o app bar e um dos atributos é o body, que daí é o corpo da aplicação, que só tem um texto testando aqui. E o resto tudo é branco, né? O scaffold widget, o tema padrão dele de fundo já é esse branco assim, né? Que é o tema padrão das aplicações, né? E tem, então, num geral, assim, basicão é isso aí, mas eu vou explicando melhor aqui com a lógica dos widgets conforme a gente vai avançando aqui. Tem aqui nessa telinha, né, mostrando como é que é. Você pode copiar. Eu fiz isso para mostrar para vocês, vocês podem copiar esse código e tacar no de vocês. Mais para frente, o código ele pode estar um pouquinho diferente ou vai ter só um pedaço dele, mas é só vocês pegar então esse pedaço e tacar no de vocês que é para funcionar. Aqui, então para cada widget podemos passar através de chave valor um novo widget e podemos estar criando um aplicativo flexível onde o widget pode ser reutilizados, né? Por exemplo, aqui nós temos o Scaffold Widget, que dentro dele tem um atributo aqui, tem um atributo não, tem uma... Tem um parâmetro aqui, que é appbar, e esse parâmetro daí faz essa barrinha aqui de cima, ele recebe um widget chamado appbar. Dentro desse widget nós podemos fazer um título, que vai receber um widget de texto, e aqui nós temos um estilo que vai receber o text style, que é um widget. A cor vai receber esse colors.white, que é um widget de cor. E o font wave, né, ele recebe aqui um widget de font wave. Então, assim, é como aqui fala, né, o widget dentro de um widget, né. E daí o aplicativo se torna flexível. A indentação, depois a indentação não vai estar seguindo esse padrão, tá? Nos próximos slides, mas é porque eu mudei para ficar mais compacto para os slides. Mas eu sigo um padrão de indentação similar a esse aqui, né? Separando linha por linha, porque fica mais fácil de visualizar algumas coisas, tá? O código fica maiorzinho assim, mas fica mais fácil de visualizar cada coisa separando assim. O padrão de indentação meio que vocês vão decidir, mas eu gosto desse padrãozinho assim que vai separando linha por linha aqui, as informações fica bem visível, tá?
Enfim, vamos aqui. Devemos cuidar com o que cada widget recebe de informação. No exemplo a seguir, temos um widget body que está recebendo dois widgets de texto. Porém, como podemos ver na imagem seguinte, o widget body espera receber apenas um widget. Aqui, se tenta botar dois textos, ele não aceita dois textos. Ele vai dar erro se vocês tentarem botar dois textos. Aqui, ó. Se eu tentar botar aqui também um text e botar um... Ó, não... Ele não aceita isso aqui, tá? Desse jeito que tá aqui. Porque ele só esperava aqui um widget de texto. Dessa forma aqui, não tem como a gente botar dois textos na nossa aplicação. Ah, mas já tem forma de colocar mais? Claro que tem. Mas assim, cruzão assim, não tem como. Para resolver isso, devemos utilizar widgets compatíveis com o que precisamos realizar. Então aqui mostra um pouquinho aqui de widgets. O Flutter possui widgets tanto visíveis quanto invisíveis, né? Uns widgets visíveis aqui, que são de entrada e saída, o Raised Button, né? Como eu disse, não tem mais suporte para ele no Flutter atualmente. É o Elevated Button, tá? Mas a imagem é uma imagem boa, tá? Mesmo tendo desatualizada. Então, widgets visíveis é o de texto, né? Que vocês conseguem ver o texto. Se tu botar um Elevated Button, tu consegue ver o botão. O card, tu consegue ver o cardzinho. Agora, invisíveis, tem o row, o column e o list view, que o column vai ser um widget mais de layout, né, como tá falando aqui, mais para estruturar as tuas informações. O column vai estruturar as informações em coluna. Isso não é algo, a estruturação é visível, mas o widget em si não tem algo visível para você ver, ele só estrutura. O row vai estruturar na linha ali, né, as tuas informações, e o list view vai estruturar numa lista assim, um embaixo do outro, bem bonitinho assim também, que é mais otimizadinho do que usar column puro. O container é um widget mais coringa, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Ele tem vários parâmetros, tu pode usar de diferentes widgets nele. Daí aqui as entradas e saídas, ele desenha na tela o que o usuário vê, e os de layout provê a estrutura do app e controla como os widgets visíveis são desenhados na tela. Deu uma forma de utilizar o widget, de utilizar esses widgets, os dois widgets de texto, né? É utilizar o widget column. Daí aqui, né, botando aqui no body um widget column. Daí tu pode ter uma propriedade no widget column que é children, que é para tu adicionar filhos, né? Ou seja, ele pode ter mais de um widget como filho dentro dele. Então ele tem aqui como filho o widget text para testando e o widget text aqui de baixo que é o testando 2. E ele consegue botar então em coluna aqui as duas informações. Ah, quero botar um do lado do outro. Em vez de column, bota o row. E assim vai indo. Daí tu vai mexendo nos widgets para formatar todo o teu site, né? Teu site não, tua aplicação. E o widget column recebe uma lista de widgets, então podemos adicionar diversos widgets para serem apresentados, né? Dentro desse children, tu pode botar vários widgets quantos tu quiser. E assim podemos começar a montar um layout para a nossa tela barra aplicação. Por exemplo, aqui, né, um layoutzinho já bem simplão, mas já para vocês verem como é que funciona o negócio. Aqui eu ocultei algumas informações, porque é o mesmo que a gente já tem, né? O AppBar é igualzinho que a gente já tem e o TMData é igualzinho como a gente já tem. Daí aqui no body é o que importa, né? Que tem o widget column, que vai ter os filhos. E os filhos daí são o text, que ele vai receber perguntas. Ele vai receber essas perguntas que não estão aparecendo aqui. Mas essas perguntas era você possui CNH e você possui veículo. Não tá aparecendo aqui agora na tela, mas isso existe, tá? Eu tava atribuindo isso quando eu montei, mas não botei para apresentar aqui. Daí aqui tem o Elevated Button, que quando pressionado ele não tá fazendo nada, tá? Porque aqui eu não quis botar nenhuma interação. É só para ter um botãozinho na tela. E ele tem um filho, que é um texto de sim. Porque dentro do Elevated Button eu queria botar um sim, um não, ou um em processo aqui. E ele já faz esse layoutzinho aqui todo. Esse aqui já é padrão do widget, tá? Esse arredondadinho assim, com essa formataçãozinha, já é o padrão então do Material Design já sendo aplicado. Então a gente não precisa ficar personalizando muito o estilo. Ah, mas eu não quero que o botão seja arredondado assim, eu quero que ele seja um pouco mais quadrado. Tem como personalizar da maneira que você quiser o design das tuas aplicações. Tem como tu aplicar este em botão, eu já mexi também nisso, porque às vezes tu não quer o botão tão arredondado assim, tu quer ele um pouquinho mais quadrado, mas com as bordinhas arredondadas. Tem como mexer nisso tudo, tá? Isso aí é tranquilo, tá, gente? Só vocês mexerem ali, botar um widget que eu não lembro exatamente o nome, mas eu acho que é tipo Button Style, algo assim.
bota esse widget ali que vai ser sucesso. E sempre que vocês quiserem saber o que, que um widget pode receber de widgets, né, de que ele tem de parâmetros, tenho dúvida do que eu consigo botar aqui dentro, vocês podem vir aqui em cima do widget e ele mostra tudo o que, que ele pode receber de informações, tá? Ele vai ter o parâmetro e o que, que esse parâmetro espera receber. Aqui no caso ele espera receber um color. Aqui o background color ele espera receber o color, o font size ele espera receber um double, o font wave ele espera receber um widget font wave, o font style espera receber um widget de font style. Então, ó, isso aqui é bem útil, tá? Essa documentação aqui dentro do código mesmo. Tu consegue ver certinho o que tudo ele pode receber, né? Aqui dentro. Então tenho dúvida do que, tipo, pô, eu queria mexer no estilo do meu app bar, eu quero saber como eu consigo mexer. Daí aqui tu consegue ver como tu conseguiria mexer certinho em tudo, tá? Então, pô, tem dúvida, ou pesquisar na internet ou vai fuçando por aqui mesmo. Eu às vezes prefiro ficar fuçando por aqui mesmo, tá? Eu vou mexendo, eu vou vendo a documentaçãozinha aqui dentro mesmo e vou mexendo nos widgets até ficar do jeitinho que eu gosto. Então aqui, mostrando aqui essa telinha básica, né, de novo. Mas quais widgets temos disponíveis? Tem mais de 100 widgets, tem uma cacetada aí de widgets, tem um monte, tá? Então, para ver a lista completa, né, vocês podem entrar aqui nesse linkzinho, né? Vai no site, qualquer coisa, pesquisa Flutter Widgets, que vocês vão ver uma lista gigante, tá? Daí aqui para Zamet, né? Os widgets podem ser divididos em três grupos. Os três grupos é o widgets de layout, que ajudam a organizar a interface de usuário e a estrutura da aplicação de várias maneiras e, de certa forma, permite construir o esqueleto do aplicativo, né? Que é o que eu já mostrei ali, o column, row e tal. Tem os widgets de navegação daí também, que são os que permitem que o usuário se mova pelo aplicativo ou que este o leve em diferentes partes de suas funcionalidades automaticamente. No exemplo mais comum, a diferentes telas, né? Que a gente depois, mais para frente, a gente vai aprender a navegar em diferentes telas, né, no nosso aplicativo, que a gente vai usar então o navigation, né? Um widget padrão para isso, né? E usa outros recursos também, né? Mas tem um widget navigation que é a base para a gente conseguir navegar pelo nosso aplicativo. E tem os widgets de input, né? Que são usados para obter alguma informação de entrada do usuário. E a seguir veremos alguns widgets, os quais Zamet considera os mais comuns de serem utilizados no dia a dia dentro de cada grupo. O row e o column, de modo geral, o layout no Flutter se resume principalmente a uma estrutura de grade, o que significa linhas e colunas. Portanto, existe o widget row, que é para a linha, né, e o column para a coluna, e cada um deles pode ter um ou mais filhos, e esses filhos são dispostos horizontalmente no caso do row e verticalmente no caso do column. Mostrando aqui, né, agora aquela mesma aplicação que a gente tinha antes, sem o botão em processo, mas tem aqui o children aqui do vai ter o widget row que tem o children com os dois botões e o texto, né, que mostra aqui. Você possui CNH? Sim, não. E é possível combinar o row e o column, né? Um exemplo aqui combinando o row e o column. Nós temos aqui o widget column como sendo o widget pai e como filho ele tem dois widgets row. E esses widgets row têm filhos, que é os textos aqui que tem abaixo aqui, que é o pergunta 0, que vai ser você possui CNH, e o pergunta 1, você possui algum veículo. E ter esses botões, então dá para fazer uma cadeia gigante aí de widgets dessa forma, tá? A gente vai estruturando sempre o widget dentro de widget, como eu disse. E a gente vai então começando a estruturar o nosso aplicativo. E aqui, opa. E aqui, falando do Material App agora, né, que vocês já viram ali que eu mostrei, né? Este widget implementa a grande parte da estrutura para nós e logo é sempre uma boa ideia começar com ele. Temos a alternativa de usar o widget Zap também, né? Mas este demanda a implementação de um código mais extenso para a definição das rotas de tela. Então, usem o Material App, tá? Dica aí, eu sempre uso ele. Ele é bem bom, assim, é o widget padrão que a gente usa, assim, ele é o widget pai de todos. Daí depois vai vindo os outros aí, né? E daí um widget para iOS semelhante ao Material App é o Cupertino App, tá? Contudo, não há problemas em utilizar o Material App para iOS também. Existem algumas pequenas ressalvas, quando você for implementar é bom tu pesquisar, mas dá para utilizar o Material App tranquilo até para iOS. Mas assim, geralmente usuários de iPhone esperam ver os seus aplicativos num estilo parecido com as outras aplicações do iPhone. Então, geralmente tende-se a ter esse cuidado, né? Para ter um estilo mais parecido. Se tu for fazer uma aplicação para iOS, ter um estilo mais do iPhone, né?
ou do dispositivos iOS. Então, geralmente aí tenta-se utilizar o Cupertino, mas se tu quiser fazer um padrão para todos, né, não quiser fazer essa diferenciação, Material App dá para usar também. E este widget fornece propriedades de Team Data, né, que para a definição dos padrões de cores do app. Ele requer a propriedade Home, né, que é, bem dizer, a tela inicial então do seu aplicativo, aqui que no nosso caso é com o scaffold. E o valor dela deve ser um widget, que daí o scaffold widget, né, é um widget que também, que nem o Material, engloba aí um monte de informações já padrões, uma estrutura base padrão que é muito boa para os nossos aplicativos, tá? No geral, a gente sempre vai usar o scaffold como a base, que ele é muito bom para estruturação. Este widget compõe o topo da árvore de widgets da tela e principal do aplicativo. E normalmente é utilizado um widget scaffold, que significa aí andaime, né? Que é o que eu falei aqui, o scaffold widget, né? Que vocês já viram. E aqui ele fala aqui do Scaffold Widget. Para iOS tem algo mais específico, como o Cupertino Page Scaffold e Cupertino Tab Scaffold, mas para funcionar é necessário daí tu importar a biblioteca do Cupertino, né? Se tu quer utilizar o widgets do Cupertino, né, do estilo do Cupertino, tem que importar essa biblioteca, né? Porque aqui, por exemplo, a gente só tem do Material. Mas se tu importar, tu consegue usar. Daí o Scaffold. Este widget fornece várias propriedades, como o Float Action Button, né, o botão de ação flutuante, que era, por exemplo, aquele botão de maisinho que a gente tinha na aplicação. Dá até pra gente adicionar ele aqui, né? Dá pra gente botar aqui o onPressed. Deixa eu botar só uma função anônima que não vai fazer nada. Opa, só para ele não incomodar. Isso aqui é uma função anônima que não tá fazendo nada porque eu não quero nenhuma interação agora. Mas se tu olhar aqui, já tem, né? O Float Action Button, por exemplo. Sem ícone nenhum a princípio, tá? Daí se tu quiser adicionar um ícone, tu pode olhar por aqui, né? Dá pra gente adicionar um ícone aqui dentro, tá? Botar um child, botar agora um icon. Mas enfim, aqui, né, mostrando aqui, dá pra vocês adicionar qualquer estilo que vocês quiserem desde o widget pra esse botão, por exemplo, pegar aqui, sei lá, upgrade. Mostrando aqui, né, dá pra botar o estilo que vocês quiserem, né? Aqui, nesse float action button aqui. Deixa eu até deletar ele aqui agora. Voltando aqui para a aula. Aqui tem o Edit Center, né, que é utilizado para centralizar verticalmente os elementos na página. Daí, para alinhar horizontalmente, como a propriedade do widget, temos, por exemplo, do row, utilizamos o main axis alignment. Daí o main axis alignment vai receber o main axis alignment.center, ou outro conforme a necessidade, né? Quando tu utiliza esse widget do layout, tu pode orientar, né, a informação para estar disposta em diferentes partes do eixo, né? Quando a gente dá o main axis alignment, a gente pega ali o eixo principal. Então, daí no caso do row, ele vai estar deslocando ali entre a esquerda e a direita, então, do teu aplicativo, né? Porque ele vai dispondo em linha. E daí o centro vai ser, dependendo de onde está o teu row ali, né? O centro vai ser o centro ali naquela linha. Daí o main axis alignment do column, ele vai dispor de cima para baixo então do teu aplicativo, né? Porque ele vai deslocando verticalmente. Daí o centro do column, né? O padrão então vai ser ali meio que o centro da tela mesmo. O centro da tela é no caso bem no meião mesmo. Daí aqui mostrando o exemplo aqui usando o row com main axis alignment com space around, né? Que ele mantém, né, um espaçamento padronizado aí para todos. Todos eles então tem meio que o mesmo formatação aqui de espaçamento. E tem várias propriedades aqui nesse main axis alignment, mas isso aqui é um jeito de utilizar, tá? Tem o widget padding, né? Que para adicionar o preenchimento ao redor de um widget text utilizamos o padding. Por exemplo, aqui no slide aqui nós temos então aqui o row, que ele tá o main axis alignment dele tá pro centro. E nós temos aí
children com o padding. Daí o padding, ele tá pegando aqui, no caso ele tá aplicando aqui podemos falar assim, uma margem, né, para todas as direções, né, ao redor do texto aqui, né, que é o nosso widget filho do padding. Então, esse widget aqui vai ter esse padding para todas as direções em 20 pixels, né? E aí nós temos aqui dois elevated button. E aqui é mostrando, né, o exemplo aqui. O você possui CNH, ele tá com um padding aqui, então, de 20, né? Tamanho 20 em todas as direções. Aqui, em vez de all, a gente pode mudar para uma direção específica, né? Como up, left, right, bottom e tal. Dá pra gente mudar só para uma direção específica e aplicar conforme a gente precisa. Daí que tem o widget transform também, né? Que podemos usar o transform para alterar algum widget. Exemplo, aumentar o texto em 200%. É aqui usando, né, o transform.scale, daí aumentando assim, basicamente dobrando o tamanho, né, do widget aqui, texto. Então aqui, né, ele ficou todo desformatadão. Eu particularmente, quando eu vou querer mudar assim as propriedades, eu prefiro tentar utilizar um style, né, no caso aí do texto, né, nós temos aí o text style para alterar essas informações e lá dá para mudar o tamanho da fonte, né. Normalmente eu tendo a preferir utilizar dentro do próprio widget, né, o estilo dele para mudar ali dentro mais precisamente, né? Mas caso tu queira só dar um transform, tu pode também. Aqui nós temos, né, falando do container, né, que eu falei, que era um widget coringa que fornece o que vários outros widgets oferecem em um único widget, né? Que é um exemplo, né? Você do container dá para botar padding, dá para botar aqui o transform já direto e ter como child aqui text. Essa propriedade overflow aqui é que ele pega, é que o widget, né, o widget text, ele está ocupando um espaço específico que é definido pelo tamanho padrão aí do widget text. De caso esse texto for ultrapassar o tamanho que o widget text está limitado a poder ficar dentro da tela, ele vai lidar com esse overflow com elipses, né? Que é ali uns 3 pontinhos ali que ele vai botar, dizendo, ó, o texto continua aqui, né? Mas enfim, ele tá grande demais, então ele faz esse tratamento já pra gente com o widget. E aqui, né, mexendo dessa forma, ele ficou dessa forma aqui meio desformatadão, mas é para mostrar para vocês como a gente pode brincar aí com o container, né, utilizando propriedades de vários widgets. Daí aqui tem outros widgets layout, né, o constrained box, fita de box, rotate box, size de box, né, que são widgets do tipo caixa que agem de maneira semelhante ao row, column e container, mas fornecem manipulações de posicionamento, dimensionamento e de vários outros para seu único filho. Ele é utilizado aqui para impor restrições ao filho, como tamanho mínimo e máximo, etc. Daí aqui mostrando, né, o código aqui utilizando o constrained box, né, dá para a gente impor então essa restrição para o widget text, ele vai ter o tamanho mínimo de 200 aqui pixels. E o fitted box, né, dimensiona e posiciona seu filho no interior de acordo com a propriedade fit. Aqui mostrando aqui utilizando o fitted box, né, dentro aqui do constrained box, e dá para a gente fazer esse fit aqui com boxFit.fill. Então vai estar aplicando, né, posicionando aí o texto de acordo com essa propriedade aqui do fitted box. Mostrando aqui, né, o fill foi o que foi escolhido aqui, né, mas tem outras propriedades que dá para tu aplicar dentro desse fitted box. O rotate box ele permite rotacionar o filho e é trabalho em cima de quartos de volta, né? Ele trabalha dessa forma. E ele tem que ele é girado no sentido horário. Mostrando aqui o rotated box, né? Ele usa então os quartos aqui, né? Ele movendo 3 quartos e tem o filho aqui como text, né? E se precisar de graus arbitrários, aí tem que utilizar um transform, né? Caso tu não queira utilizar essa notação de quarter aqui. Mostrando aqui, né? Girando aqui 3 quartos aqui dessa forma. Dentro do row, ele posicionou aqui do ladinho, né? O texto, né? E o sized box, né? Este widget força o filho a ter uma altura e uma largura específica, né? Diferente, né,
aqui que a gente mostrou aqui em cima, né? O Constrained Box, que ele define um mínimo, máximo, ele impõe restrições. O Side Box ele impõe já, então, um certas medidas bem específicas. Então, por exemplo, aqui o texto ele vai ter um widget de 200 e um height de 400 pixels, né? E aqui mostrando agora um outro widget, esse é bem interessante aqui, por exemplo, que é o divider, que é interessante porque ele põe uma linhazinha aqui, né? Dá pra gente estruturar o nosso widget, nosso aplicativo, no caso, né? Botando as linhazinhas, né? Para separar bem algumas informações, né? É bem legalzinho, é tipo o HR, né? Do HTML. Mostrando aqui, né? Nós temos dentro do column aqui o texto e o divider ele só funciona em column, tá? Porque ele faz essa linha na horizontal. E já que o column ele estrutura de maneira vertical, né? A linha fica na horizontal. No row isso não funcionaria. Daí aqui tem uma linha separando a pergunta 1 e a 2. Mostrando aqui, né? Ó, faz uma separação bonitinha. Fica bom. E aqui tem o card, né, que é um widget do Material Design, que é basicamente uma caixa com cantos arredondados e uma leve sombra projetada ao redor do conteúdo. E ele normalmente é usado para exibir algumas informações relacionadas em um agrupamento lógico. Mostrando aqui o card, né, a gente define aqui dentro do card um column com um main size, né, mínimo. Ou seja, porque se tu não definir isso, o card ele vai tipo, ocupar tipo, a tela inteira. E assim, ele está ocupando um espaço mínimo, né? Que é o que os dois texts aqui, junto com esses divider, vão precisar. Então ele ocupa só esse espacinho aqui. E dentro do card também é possível alterar a cor do card, elevação e intensidade da sombra, cor da sombra, entre outros, né? Que nem muitos outros widgets, né? Mas dá para tu ficar mudando o estilo deles, né? Dependendo da necessidade. Aqui o utilizando aqui dessa funcionalidade, né, esse método de from RGBO em vez de colors ponto, né? Daí aqui tu pode definir a partir aqui, né, dos padrões RGB, caso tu queira uma cor específica, né, tu pode botar aqui o códigozinho dessa cor e ele vai aplicar aqui essa cor que tu quer. Aplica bem certinho. E agora, esse widget aqui, né, é um widget bem conhecido também. Talvez não pelo nome, mas vendo ele, né, a funcionalidade dele, ele é bem conhecido, que é o Drawer. É um widget do Material Design que entra deslizando horizontalmente a partir da esquerda para oferecer uma espécie de menu ao usuário, né? Ele normalmente é colocado em telas que possuem app bar e fica no mesmo nível que este e o body. Aqui tem um códigozinho básico, né? Que vai ter o app bar e aqui vai ter um parâmetro específico do scaffold só para o drawer, que ele vai receber então esse drawer que vai ter essas informações dentro dele, um column com esses três textos separados pelo divider. E daí nós vamos ter um body. Dentro da mesma aplicação, aqui nós temos um body que eu botei separado aqui, né, para conseguir ver o código inteiro e não ficar muito pequeno. Um body que vai ter esse cardzinho, né, que a gente tinha implementado antes. E agora com o texto exemplo divider. Mostrando aqui as duas telas, né, a nossa tela principal ela tá assim. E agora tem essas três barrinhas, né? Que quando tu clica, abre esse menuzinho aqui. Ele é bem usado, né? Para navegação em outras telas, por exemplo, do site. Aqui tu coloca algumas opções, daí o cara clica e ele vai para outra página. Então ele é bem legal, né? E ele faz isso tudo aqui automaticamente para ti com esse widget, né? Como eu já tinha mencionado, então o Flutter ele faz muita coisa para ti, né? Só tu usar o widget, ele já tem todo o conjunto de animações, formatações, tudo certinho para ti, né? Então ele é bem simples assim de usar, ele facilita muita coisa para programação aqui mobile, é muito bom isso. Daí que falando um pouquinho mais do drawer, né? Normalmente dentro do drawer é utilizado um list view, onde o primeiro elemento é um drawer header, que fornece uma maneira comum de exibirmos informações de status de uma conta do usuário. Por exemplo, se a gente tivesse login aqui, né? Tivesse logado no aplicativo, aqui em cima poderia estar informações básicas, né, da conta do usuário, e aqui embaixo tem algumas opções de menu, né, para onde ele pode acessar para mexer. E também conta com as propriedades Elevation. E uma observação aqui, né? Para iOS, o Cupertino Navigation Bar é o que há de mais parecido com o App Bar.
né, dando ênfase nisso aí pra gente. E aqui, né, nós terminamos então nosso primeiro slide sobre widgets. Vamos ter uma continuação, né, mostrando mais widgets, mas acho que já é bastante coisa para uma primeira aula. Então, eu não sei se eu vou passar já uma lista de atividades para você essa semana, tá? Porque, sendo bem sincero, eu não tô com muito tempo para preparar, mas vão treinando, vão praticando esses widgets, tá? Vão mexendo, vão botando os widgets aí, vão brincando, aí da maneira que você achar mais legal. Mas estudem bem esse conteúdo aqui, revisem os slides, revejam a visual se precisar, e vão brincando aí com os widgets que a gente já viu e sintam-se livres, né, para explorar outros widgets, né, para desbravarem o Flutter se vocês quiserem, né? Não precisam ficarem restritos às aulas, né? Podem explorar da maneira que vocês acharem melhor, tá? Aqui eu tô abrindo as portas das possibilidades que vocês podem acatar aí, né? Pro futuro de vocês, porque, né, programação web, programação mobile tá bem em ascensão e é muito bom, né? Na indústria é uma oportunidade aí de emprego pro futuro bem legal, tá? Programação web, né? Já temos aqui, né, esse projeto que a gente está fazendo aqui, né? Parceria ali com a startup, mas para ter um trabalho fixo, né? É uma oportunidade bem legal. E o Flutter, como vocês estão vendo aí, ele não é difícil, né, gente? Assim, ele pode ser desafiador, né, para quando tu não tem tanta experiência de programação e às vezes, né, esse conjunto de informações, né, do framework pode ser um pouco desafiador, mas no geral você vai entendendo assim, pelo menos essa parte básica, né, do Flutter é bem de boa assim no geral de pegar, né, que os widgets são bem fáceis de mexer. Mas espero que vocês tenham entendido tudo, né? E então a gente se vê aí numa próxima, pessoal. Um abração e bons estudos.